Saudações, nossos agradecimentos a você que está e optou por acompanhar Ciência em Ação. E nosso interesse é mesmo agir, né? Agir, reagir e partir para o confronto se necessário, né? Na verdade é porque a gente quer se contrapor a outras formas que têm estado a se propagar, que são uma ameaça, e é um fato que a gente tem de admitir, que se não nos contrapusermos dessa maneira, aqui é de despertar o espírito científico, penso que talvez não teríamos como prosseguir enquanto humanos que nós somos, né? Que somos propensos a nos deixarmos levar pelo que é prejudicial até nós, né? Então nós queremos isto e temos estado a somar esforços para poder contribuir e nos juntarmos a outros esforços que já têm sido feitos, né? E esse é o maior propósito do Ciência em Ação, né? Despertar o espírito científico. E hoje nós vamos, tal como outros episódios, a gente gravou com a professora Marina, nós temos esse episódio e nós vamos ter o máximo cuidado de tratar de um assunto que eu quero acreditar que você vai se interessar, porque tem a ver com a questão social, né? Quer dizer, nós vamos tratar da sociolinguística, né? E eu não sei se essa palavra é um palavrão que a professora Marina vai dizer aqui para nós, né? O que significa sociolinguística? Não é um palavrão no sentido pejorativo, só é uma palavra grande. A sociolinguística é uma das áreas da linguística, né? Não é a minha principal área de atuação, nem de formação. Com certeza teria pessoas mais inteligentes que eu para falar sobre isso, mas é uma área pela qual eu sou apaixonada, assim, uma área maravilhosa, que foi fundada aí na linguística já acho que na década de 60 do século passado, uma área um pouco recente, assim, mas que já chegando. A preocupação do fundador aí, né, do primeiro pesquisador dessa área, era de entender o que fazia as diferenças aí de falares, né, das pessoas. Por que as pessoas falam diferente uma das outras, mas que essa diferença não é de pessoa para pessoa apenas. Porque tem grupos de pessoas que falam de formas parecidas. Aquilo que a gente conhece como sotaque, né? Veja, mas assim, dentro de uma... Você vai pensar, por exemplo, né? Tem o sotaque do paulista, o sotaque do mineiro, o sotaque do gaúcho, né? Aqui no Brasil, né? Mas se você for pensar bem pensadinho, né? O gaúcho ou o mineiro, eles não têm um sotaque só, né? Sei lá, Minas, que é um país, na verdade, né? Se for pensar em tamanho de Minas... eu falo de Minas, mas eu não conheço Minas. Eu só conheci 2, 3 cidades ali bem no sul. Tem um monte de sotaques lá, né? Tem sotaques no sul, sotaque do norte, do noroeste, do meio ali, ou sotaque de Belo Horizonte. Um monte de sotaque diferente. Aí em Belo Horizonte mesmo vai ter sotaques diferentes, né? Vai ter um sotaque de um jeito no centro, ali na periferia vai ser diferente. As pessoas ricas do centro vão falar de um jeito, as pessoas pobres do centro vão falar de outro jeito, e assim sucessivamente. Isso vai acontecer não só em Belo Horizonte, você pode imaginar, né? Mas em qualquer cidade, em qualquer lugar, as coisas vão ser assim. Tem a ver com a condição socioeconômica, a questão da linguagem, como é que chama, o erudito e o popular comum, tem a ver? Perfeitamente, que bom aluno, hein? Pegou rápido. Sim, tem a ver com isso. Tem a ver com a questão social, tem a ver com a escolarização, tem a ver com a sua idade, né? Tem a ver com pessoas mais idosas vão falar de um jeito diferente das pessoas mais jovens. E isso vai, nesse diferente aí vai... pronúncia, vai palavras que pessoas idosas falam que as pessoas mais jovens não falam e vice-versa, né? Palavras que pessoas jovens falam que os idosos não falam. Já vou dar exemplo disso aí, que é bem divertido. E aí, assim, a coisa vai fazendo com que, mesmo dentro de comunidades ali, né? Sei lá, dentro da cidade de Belo Horizonte, dentro da cidade de Curitiba, todos os curitibanos falam parecido, mas mesmo assim eles falam diferente, né? Dentro de sei lá, pessoas que estudam dentro de um colégio
falam de um jeito, pessoas que estudam dentro do outro colégio falam de outro jeito. Isso aí vai ter a ver, por exemplo, com uma coisa que se chama hoje em dia de terceira onda da sociolinguística, né? Que até comunidades... Tem ondas, é bem legal. que tem comunidades, mesmo dentro de um colégio, vai ter, sabe assim, o grupo das patricinhas. Eu não sei como é que se chama isso hoje, né? Mas assim, as menininhas riquinhas, né? Com cabelinho alisadinho, vão falar de um jeito. Aí as pessoas que, sei lá, as meninas que gostam de jogar basquete vão falar de outro jeito. Aquela galera que se dá bem com todo mundo já fala de outro jeito, sabe como? Então, é muito interessante de perceber isso. Isso tem a ver, principalmente, com uma questão de identidade, né? Porque quem você é passa por muitas coisas, mas o jeito que você fala também é parte de quem você é, né? Quando você abre a boca para falar, olá, meu nome é Marina, já conta uma história, né? Se eu falo assim, oi, eu sou a Marina, eu morei em Campo Largo, só esse R aí já conta alguma coisa, né? Se eu falasse, sei lá, oi, eu sou a Marina, eu sou de Porto Alegre, já ia ser uma coisa diferente, né? Eu não sei se um estrangeiro percebe tão bem essa diferença de sotaque. Percebe. Mas um brasileiro com certeza percebe muito bem. Enfim. Mas e foi o que aconteceu, né? Logo que nós entramos aqui no estúdio, eu saudei a professora Marina e já disse que eu era, provavelmente, né? Mas a questão da sociolinguística, que é um campo, imagino ser muito amplo, porque lida com diversas variações, né? Isso. Mas o grande problema quer dizer, sei que há e é problema, né? É a questão da própria linguagem erudita ou a inferiorização de outras variações? Eu acho que... Bom, acho que em primeiro lugar a sociolinguística é um campo grande, porque em qualquer área da linguística, sei lá, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, você pode pegar ela e colocar sócio na frente e procurar o que estudar ali. Então você pode pensar em variação dentro da sintaxe, variação dentro da morfologia, variação dentro... E aí cada vez que você pegar a variação dentro desse nível, você pode pegar comunidades de fala e perceber onde é que varia a sintaxe ali, onde é que varia a morfologia ali. Então é um campo que se desdobra de maneira infinita, porque vai ter variação em tudo o tempo todo. Porque o idioma lá, a língua portuguesa inteira vai variar bastante, assim. É virtualmente infinita, sabe? A possibilidade de variação. Então, a pronúncia acho que é uma das coisas que a gente percebe mais rápido, né? Porque você vai dizer, sei lá, porta, ou sei lá, porta. Mas vai ter outras palavras ali que umas pessoas falam, outras pessoas não falam, né? Ela falou ali, vocês vão tirar sarro do mineiro que fala trem. Né? O trem é uma palavra que aqui no sul significa um veículo de carga. Trem em Minas é uma palavra que significa... Tudo é trem. Muitas coisas, né? E não soa natural se eu quiser começar a falar, dá esse trem aí pra mim. Vai ficar muito esquisito. Então tem essa coisa, tem aquelas brigas que a internet adora fazer, se é biscoito, se é bolacha. No Rio, né? Tem uma amiga minha que adora a discussão da mimosa, tangerina, bergamota, laranja mimosa, porque tem um monte de nomes para a mesma frutinha. Enfim, depois você vai começar a fazer coisas do tipo... Sei lá, de sintaxe eu sempre lembro desse exemplo da negação, que alguns estados no Nordeste fazem negação do tipo vou não, quero não, e a gente faz não vou. Alguns estados fazem não vou não. Entende? É uma variação de onde é que você coloca a negação. E aí uma pessoa que vem pro Brasil aprender português, que não seja falante nativo de português, tá? Às vezes ela vai aprender tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes ela vai fazer de um jeito, ela vai fazer de outro, e às vezes vai ficar uma confusão, né? Então, vai ter desdobramentos em todos esses sentidos. Você me perguntou sobre se o problema vai ter a ver com a questão do erro e do preconceito, né? Também. Como eu te disse antes, tem algumas coisas que são vítimas de preconceito, né? E algumas outras não. Então, essa questão, por exemplo, do biscoito ou da bolacha, ela não é vítima de preconceito.
Se a pessoa fala biscoito, se ela fala bolacha, a gente vai dar uma uma brincadeirinha assim, ai, biscoito, não é biscoito. Ai, pra você é biscoito, sabe? Mas ninguém vai rir disso, né? Ou então se você fala assim, vou não, tô com preguiça, ninguém vai falar, ai, nossa, que ridículo. Ou então mesmo essa variação do som do R que eu mencionei, né? Porta, ela tem fonética. Exatamente. Você é muito bom aluno, hein? Já pode passar ali na coordenação, pegar o certificado de horas. Por exemplo, para uma pessoa que fala porta, ou uma que fala porta, ou uma que fala porta, tá tudo bem. Agora, se alguém fala porta, normalmente essa pessoa vão rir dela. Então tem 3 sons de R ali que tá de boa, né? Então agora tem um ali, que é porta, que as pessoas vão rir. Ai, caipira. Né? Ou som de S, por exemplo. O som de S varia também, né? Se você, sei lá, poste. Tem poste, poste, eu já fiz o I junto. Poste, sei lá, porte. Vai ter um monte de som de S. E esse não tá em conflito. Então ninguém percebe. Existem outros que são... Exatamente. Então o som do S vai variar e ninguém vai rir. O som do R, alguns vai variar e ninguém vai rir. Aí um vai ser vítima de preconceito. É bem aleatório, entende? Então, mas eu acho que o dilema, por exemplo, no ambiente escolar... Deixa-me explicar primeiro. No ambiente escolar, ao menos aqui no Brasil, em que o português é língua oficial, salvo os povos nativos, que de acordo ao grupo, pela legislação, o bilinguismo é um fato, né? Tal como também pelos sinais, né? Pela Libra também, né? O bilinguismo é um fato. Mas como um todo, a língua portuguesa é o mínimo essencial que se espera de todo no Brasil, né? Assim, no ambiente escolar. Agora, a questão é que mesmo do ponto de vista fonético, semântico, morfológico, há o que se exige, não que apenas entra-se no gosto, não gosto, né? Se exige que se aprenda, e prova disso é que, por exemplo, quando a pessoa vai para o Enem da vida, tem que fazer, né? Então, o grande dilema é entre aquilo que é o mínimo exigido e aquilo em que as pessoas são muito propensas, né? Propensas de acordo com a região em que elas se encontram. Aqui no Sul tem as suas respectivas variações. Então, quando a gente entra no ambiente escolar, vamos supor que a professora seja professora de língua portuguesa e lide com essas variações, né? E não bastasse essas variações, e como a professora disse, né? De acordo com a condição socioeconômica, o capital cultural da pessoa, há também a tendência de mais ou menos desprezar aquele que, por exemplo, tem um sotaque, como se diz aqui, né? Caipira. Como lidar com esses? Então, teoria, né? Em teoria... assim, em teoria, acho que... Bom, em primeiro lugar, assim, você vai para a escola majoritariamente para ser exposto à língua escrita, né? Salvo, como você disse aí, os casos de línguas indígenas que a comunidade vai para a escola para ser exposto à língua portuguesa, né? E há também escolas bilíngues de Libras que vão para a escola para ser expostos ao português escrito. Só porque eles não têm como ser exposto ao português falado por razões óbvias, né? Então, teoricamente, ali o papel da escola vai ser introduzir a uma modalidade de língua, uma variedade de língua portuguesa, que vai ser um português escrito para essas pessoas, também para pessoas ouvintes e tal, porque eles vão ter contato ali com alfabetização, vão aprender a escrever textos de variados gêneros e tudo mais, e também vão ter contato com uma variedade mais culta do português, que é esse português que você tem contato na escola. Né, os professores, todos eles já são formados, né, teoricamente, e eles têm, então, por serem formados, um nível de letramento, uma variedade do português que é uma variedade culta.
Não, mas aí vai lá o seu ouvinte aqui, né, e vai falar assim, que absurdo, porque eu conheço uma professora que fala, nós vai. Eu lembro de uma colega minha no primeiro ano de faculdade, eu tive uma professora que falava, nós se lava. Como que você vai dizer que ela é uma falante culta? Mas aí eu te devolvo fazendo uma pergunta que é assim, se uma pessoa que tem ensino superior completo não é um falante culto, quem é que vai ser um falante culto? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque o que é que a gente vai exigir, então, de uma pessoa para que ela tenha um nível de língua portuguesa que você considere culto? Basta falar como os magistrados aí. Então, aí que tá. A gente vai exigir que a pessoa tenha uma formação em direito, que a pessoa tenha uma formação em... mas dela não é professor, né? Daí ela não vai pra sala de aula, né? Então aí fica complicado. Então o que a gente vai fazer? Bom, claro, hoje em dia a gente considera que esse falante culto aí não é realmente uma pessoa só com graduação e tudo mais, mas a gente considera isso por uma questão de quando a gente vai pesquisar um livro, para escrever um livro, para escrever uma gramática, qual é o português culto. Agora, a professora do menino lá na Piraporinha tá falando desse jeito, bom, mas então é assim que se fala lá na Piraporinha. O que eu vou fazer se a professora da Piraporinha fala desse jeito e o menino da Piraporinha fala desse jeito? É desse jeito que se fala. Agora, você me perguntou assim, mas o Enem não contempla o menino da Piraporinha. Bom, mas o Enem é uma prova escrita. E aí a variedade escrita tem as especificidades da variedade escrita. Então, na variedade escrita não se escreve nós vai. Na variedade escrita é nós vamos. Então, na variedade escrita está uniformizado para que essas regras sejam desse jeito. Né? Então, acho que tem uma coisa que também é uma concepção estranha que a sociedade tem, né? De que a gente iguala a fala à escrita. E não é verdade. Ninguém escreve como fala e ninguém fala como escreve. São duas coisas diferentes. Né? A gente fala de um jeito, a gente escreve de outro jeito. De novo eu vou falar uma besteira que as pessoas vão ter vontade de me socar, mas assim, ninguém fala com vírgulas, a vírgula não corresponde a uma pausa na respiração, são regras diferentes, né? São coisas diferentes. Então, tem a regra da escrita para o texto da escola, assim como tem uma regra de escrita para o WhatsApp. Tente escrever no WhatsApp do jeito que você escreve seus textos para entregar para a faculdade para você ver o que acontece. Entende? A pessoa vai achar muito estranho. Então, tem regra de escrita também, né? Não é a mesma regra de escrita do texto da faculdade, mas tem. Então, existem questões ali que serão trabalhadas em sala de aula, né? Se os professores da escola estiverem comprometidos ali com o letramento desse aluno, eles vão ensinar um letramento Mas em sala de aula, acho que o que é tratado não incide apenas sobre a escrita, né? Mas sobre a forma como a pessoa se comunica oralmente, não? Mas é que aí que tá, os professores estão se comunicando oralmente com aquela pessoa também, né? Então os professores falam de um jeito que não é o mesmo jeito que as crianças falam em casa, né? E não é o mesmo jeito que as crianças falam na rua e tudo mais. Isso por natureza própria. Né? Da mesma forma como eu estou conversando com você aqui, não da mesma forma como eu falo em casa. Talvez mais ou menos da mesma forma como eu falo com os meus alunos e tudo mais. Mas são formas diferentes de se falar. E provavelmente eu não tive nenhuma aula na minha vida inteira de como gravar um podcast. E acredito que estou me saindo mais ou menos razoavelmente bem com o meu nível de linguagem. Entende? Então a gente vai, ao longo da vida mesmo, se letrando nessas coisas, né? Então, assim, o aluno vai ter contato ali com o professor, que vai ser provavelmente o primeiro nível de contato com o letramento, mas ele vai ter outros contatos com o letramento também. O aluno vai, sei lá, essa criança vai na igreja, ele tem contato com o padre, com o pastor, que também, né, são pessoas com formação, ele vai ter contato com, sei lá, a diretora da escola, alguém que foi dar uma palestra, são várias pessoas que vão ter ali níveis de linguagem diferente para falar com ele. Então ele vai absorvendo em vários aspectos, né? E mesmo a televisão é uma forma de fazer as crianças falarem de determinada forma, né? O desenho animado, minha filha assiste o desenho da Peppa Pig e tem coisas que ela fala que eu não falo em casa. A minha filha fala assim, vou levá-la, vou buscá-la.
E eu nunca falei desse jeito com ela. Eu tenho certeza absoluta que eu nunca disse. Ela me fala assim, mamãe, poderia me trazer a água? Eu tenho certeza que eu nunca disse, sim, vou trazê-la. E ela fala assim, né? Ou palavras que a minha filha fala que eu mesma, né? Tenho certeza que nunca falei. Pode ser que eu tenha lido numa historinha, pode ser. Mas assim, para ela ter incorporado e colocado no vocabulário, é muito mais letrado. Entende? Provavelmente com o tempo isso vai embora, né? Porque não é Se ficar melhor, né? Porque a questão da pronominalização é um bicho papão, né? Assim. Mas com certeza não vai ficar porque ninguém fala desse jeito, né? Não é natural na fala. Então, acho muito difícil. Talvez em outros países, né? Talvez em Portugal, enfim, né? Ou em Angola, mas no Brasil não é. A gente come todos os pronomes. Eu estava a dizer, eu vou ter que perguntar e entrar num tema sensível. Você que está a acompanhar, prepare, porque a gente vai lidar com uma batata quente, né? Diz que o idioma, né? Todo idioma ele é dinâmico, não é estático, né? E nós hoje lidamos com a linguagem neutra. No espaço acadêmico, linguagem neutra. Todas. Podemos ou não? Podemos. Realmente essa é uma batata quente. Mas então, como pesquisadora, eu vou tomar uma posição aqui. Essa pergunta do podemos ou não podemos, ela é uma pergunta que eu, enquanto pesquisadora, me recuso a responder, né? Por uma questão assim, não tem como eu responder isso no seguinte sentido. Não me cabe legislar sobre as possibilidades, né? No sentido que, assim, se eu fosse uma bióloga, você não ia me perguntar, podemos ou não podemos ter aranhas na natureza? Sabe como? Temos, é um fato. Então, o que me cabe como pesquisadora é dizer assim, olha, existe isso está acontecendo, isso acontece desse jeito, e isso aconteceu por tal e tal razão. O que me parece é que esse é um movimento mais social do que linguístico, né, no sentido de que essa é uma demanda dessa população, né, dessa comunidade, que tem inserido isso no debate. E tem inserido isso em alguns contextos. E isso tem pegado num certo sentido no contexto acadêmico. Eu vejo isso acontecer no contexto acadêmico, em alguns lugares, não em todos. Então, é comum que a gente receba e-mail de departamento já com, assim, presades. Convido a todos. Eu já recebi e-mails assim. Mas não são todos os professores que escrevem. Né? Da mesma maneira que tinha uma colega minha que falava assim, né, que quando a gente tinha a presidenta, tinha pessoas que se recusavam a dizer presidenta e também se recusavam a mandar um e-mail para o departamento dizendo, sei lá, professoras e professores, convidamos a todas e todos. Né? E ela dizia assim, nossa, se as pessoas se recusavam a colocar o binário, que já era o óbvio, né? Que já era marcado de saída, imagina se vão marcar o não binário, né? O gênero neutro. Mas é isso, como eu digo, eu me recuso a dizer se pode ou se não pode, porque se isso é um fenômeno que está acontecendo, que autoridade que eu vou ter para dizer sobre a possibilidade, né? É como tempos atrás também tinha coisa do gerundismo, né? Vamos estar encaminhando a sua ligação. O que me cabe? Eu pesquisei isso na minha iniciação científica. O que me cabe dizer sobre isso? Me cabe tentar explicar as razões pelas quais isso acontece. Mas as razões são plausíveis para... Eu acho que assim, a plausibilidade disso se dá, como eu te disse, enquanto movimento social, né? E o movimento social, ele encontrou na linguagem uma forma de expressar a pauta. Uma forma de resistência também, isso, assim, de enfrentamento, né? Sim, com certeza. E aquilo que eu te disse bem no começo aqui a respeito da coisa da sociolinguística, né? A forma de você falar expressa a sua identidade. Então, com certeza, a pauta da não binariedade, né? Da não determinação de gênero ou enfim, se for pensar ainda de uma maneira bem mais rasa, né, de não pensar que o masculino é o neutro, né, até né, numa pauta, até numa perspectiva até feminista, não precisa nem ser o da pauta do gênero ou da transgeneridade,
é uma questão de você marcar sua identidade por meio da língua, né? Por que que você precisa ser marcado como masculino nesse, né, convido a todos? Se tem 2 mulheres na mesa e 2 homens na mesa, por que que a maioria tem que ser marcada como masculino, né? Imagina ainda pensando em pessoas que não se identificam como binárias, enfim. É um jeito de você marcar na língua a sua identidade, o seu posicionamento, enfim. Se a demanda é legítima ou não é legítima, você tem que perguntar lá para a pessoa que se sente, né, contemplada ou não contemplada, exatamente. Como eu digo, enquanto pesquisadora, me parece claramente aí um movimento social que tem tudo a ver com a pauta mesmo da sociolinguística e tudo a ver com o fato de que minorias cada vez mais estão tendo voz para se expressar, né? E eu acho, para falar assim, o meu ponto de vista, acho uma estratégia muito boa, porque a língua ainda parece uma coisa sagrada, né? Mexe na língua, isso reverbera de uma forma absurda. Então, assim, qualquer coisa que toque na língua, a sociedade, não, na língua não, por favor, tudo menos na minha preciosa língua. E que é uma pauta, assim, faz quanto tempo que essas pessoas estão aí na sociedade e tal, invisíveis? Aí tocou na língua, pronto, agora todo mundo sabe que elas existem, não é verdade? Então, assim, é legítimo, pronto, agora a pessoa sabe que a gente existe. Não acho que seja, por exemplo, uma questão de vamos discutir se isso é pronunciável, vamos discutir se isso quero dizer, eu linguista, né? Porque essas pessoas que estão encabeçando as pautas e estão fazendo as gramáticas e estão fazendo as pesquisas em torno disso, elas estão debatendo isso. Mas não me chamaram para debater, então, né? Eu não tenho que pensar nisso. E acho que isso é uma coisa que os linguistas se doeram muito, assim, né? Porque teve uma repercussão grande na linguística, é por isso que você falou que o assunto é espinhoso. Muito linguista se doeu de não ter sido chamado para conversar, e por que não chamaram os linguistas? Não chamaram os linguistas porque se tivesse linguista trans, ele estaria sendo chamado, né? Agora, né? Por que vai chamar? Acho que eles se doeram de não terem sido chamados para participarem aí da grande empreitada de fazer uma nova modalidade de língua. Mas, como eu ia dizendo, eu acho que esse tipo de debate, se isso funciona, se isso vai continuar na língua, se isso se é perene, se é possível, se vai pegar, se não vai pegar, é um debate que não, né, seria para futurologia. Né? A gente pega a nossa bola de cristal. Também, né? Acho que o importante é a gente ter essa ciência, né, de que é válido que a gente debata, né? Sem posições de um ou de outro lado, para que, como se diz, né, o bem e a verdade prevaleçam, né, como se diz. Mas eu queria fazer uma contribuição que talvez não seja muito válida, que é alguma confusão que a gente faz, né, que elas perpassam a questão da linguagem, que a gente quase que, como a professora disse, né, que é como que fosse algo sagrado, né, e a gente tem a filosofia chamar como se fosse algo ontológico, né, tipo, elas se naturalizaram de tal maneira como se nunca tivesse havido um gênero neutro, o que não é verdade, né. As línguas chamadas clássicas, antigas, hebraico, gregos, havia um gênero neutro, né. Agora, claro, também não se aplicavam ao que hoje queremos aplicar, né. E existe uma outra questão. A língua, o idioma enquanto tal, ele é um grande ativo político. Um grande ativo político, e prova disso é que em matéria, por exemplo, de acordo ortográfico, não é assim, uma mente iluminada que, de noite para o dia vai ser assim, né? É um acordo político que tem que haver, né? Quer dizer, é uma questão consensual, e que eu presumo e prevejo que cedo ou tarde nós temos que, quer dizer, nós digo, a comunidade como na sociedade vai ter que sentar à mesa e ter de decidir. E isso, claro, aqui acho que entra a questão dos pesquisadores, porque é uma pena quando as decisões são mais eivadas de politicagens que esse embasamento, né? Embasamento fruto de pesquisas, evidências, né? Que a gente tem que trabalhar com evidências. O que disse muito bem, a questão de muitos grupos nunca foram contemplados, né? E estão a se servir da língua e da linguagem para penetrar em certas esferas, né? E não é em vão que alguém em pleno dia 8
de março, né? Aparece com uma peruca pela cabeça, né? Sei lá. Sim. Então, é bom que seja tratado lá, porque a gente sabe que as grandes decisões da nação no Brasil são resolvidas lá, né? Então, é bom que também, se não for para agradar, ao menos que sirva para incomodar, né? Eu acho que aqui é onde entra a questão política, né? Mas também tem outra questão que acho que é uma questão ética, né? Na questão ética, que eu acho que por uma questão de respeito, algumas vezes eu tenho que ceder até às minhas próprias convicções, né? Que, eu acredito que só existe masculino e feminino. Ok, tudo bem. Agora, como a professora disse, o outro está se sentir contemplado. Mas se não está, por que não? Porém, existem espaços em que existem exigências, entre as quais eu não vou desenvolver uma pesquisa, na minha área agora, né? Desenvolver toda uma tese, escrevendo todos, porque não vai passar. Eu acho que dependendo da banca passa. É. Eu acho que sim. Acho que tem espaços que estão pensando nisso já e espaços que estão mais abertos para essa discussão e espaços que estão mais progressistas. Acho que tem sim. Acho que estão se abrindo caminhos para isso. Mas acho que assim, se não passar, você reescreve, né? Você vai tentar mudar, tirar exatamente. Você vai lá e acho que pode argumentar com a banca, perguntando por que não passa, o que a banca acha, pergunta, né? Eu acho que tem como fazer essa discussão, a não ser que você também encontre uma banca que tá ali na Torre de Marfim, né, que não aceite discutir e tal, o que seria uma pena. Mas, a princípio o pensamento seria esse, né, tem a ver ali com a adequação do gênero acadêmico, né, acho que a banca que não permitir vai querer dizer sobre isso. Mas só para voltar ali um pouquinho do que você disse, né, sobre a discussão ser baseada em pessoas que estão pesquisando, né? Eu sei que as pessoas que estão encabeçando aí essa discussão sobre o gênero neutro dentro da comunidade LGBTQIA+, elas têm pessoas da letras ali, né? Tem pessoas da linguística ali dentro, que são pessoas da comunidade mesmo. Elas podem não ser aqui os doutores em linguística, né? Mas tem pessoas que estão informadas ali. E eu acho que tudo bem deixar o trabalho na mão delas, né? E acho que elas vão aprender por tentativa e erro, né? Uma frase que eu sempre digo, se chama tentativa e erro e não tentativa e acerto por uma razão, né? E deixa elas aprenderem, elas têm que fazer também, tem que dar voz para essas pessoas. E muitas vezes a gente escuta e não concorda e acha que elas podem estar falando bobagem, mas isso também é do aprendizado de gente que nunca teve voz, né? A gente já foi adolescente na vida e sabe que a gente, quando começou a dar nossas opiniões, a gente deu opiniões não tão boas, né? Mas era isso, a gente estava começando a falar. Então, quando as pessoas que nunca falaram começam a falar, a gente tem que ter paciência também. E se a gente não concorda, deixar falar até elas se acertarem, né? E eu acho que quando eu vi o debate da academia em cima dessas coisas, eu fiquei assustada, assim. Falando, nossa... Por quê? Porque estão indo muito pesado, assim, né? Para uma pauta que interessa muito mais a essas pessoas que estão propondo a pauta do que aos linguistas propriamente, né? E acho que quando um linguista chega lá falando assim, isso aqui não pode, isso aqui tá fora do sistema da língua, isso aqui é impronunciável, isso aqui o sistema não permite, ela sociolinguisticamente tá condenando uma coisa da mesma forma que a gente não gostaria que acontecesse, né? Que assim, eu não quero que condenem uma variedade, né? Não quero que digam, que o jeito que tal comunidade fala é feio. Pô, então eu não quero que falem que o jeito que tal comunidade fala é feio, entendeu? Então é por aí. Eu acho que ficou mais do que claro que a questão é complexa e espinhosa, né? E o bom é a gente acompanhar, né? Acompanhar os debates, as discussões, nos colocarmos também nessa, como a professora insistiu, né? Nessa posição de escuta, né? Algumas vezes a gente quer subalternizar os atores, né? Aqueles que deviam estar no centro, a gente coloca na periferia porque a gente se serve da pauta e tudo mais. Enfim, nós tivemos uma conversa assim, eu gostei, são vários episódios, amei e acredito que quem acompanhou
esses vários episódios com a professora Marina, tenha deixado um comentário. Então, professora, não sei se tem alguma observação final. Não, considerações finais. Só queria agradecer muito o convite. Espero não ter decepcionado nem você, nem sua audiência. E comentem, façam um monte de comentários e perguntas para ele me chamar de novo aqui, porque eu achei bem legal. Que bom, mas o espaço é aberto, é aberto. Nós temos, até agora gravamos uma vez por mês, mas a gente pode ampliar, né? Vamos fazer esse. Enfim, nós, em nome do coletivo, né, que está envolvido nesta iniciativa, a gente agradece, assim, porque não é em vão que a professora saiu, passo publicidade, sabe, de Curitiba para cá, Ponta Grossa e depois retorna, né? Mas nós agradecemos porque ajudou muito, muito do que disse eu não sabia, por exemplo, o exemplo que deu, né, como é que a gente pega a gripe, né? A gripe, o vírus da gripe. Eu gostava de tomar banho na chuva, mas depois que eu cresci, me disseram isso e parei de tomar banho. Mas eu gosto ainda, então pode acho voltar. que eu posso tomar, né? Então, a gente agradece mais uma vez e também agradeço a sua audiência, a sua participação. Esperamos que os próximos episódios continuem assim nessa mesma senda, né, de despertar o espírito científico em nós e através de nós, né? Agradecemos e até já.